7h22. O que muda, Beto Almeida, em princípio, na sistemática de distribuição dos recursos ou na incorporação de novas pessoas ao BPC, é que hoje a legislação estabelece que dentro de casa, quando a renda média é de R$ 261 e dentro de casa tem uma pessoa com deficiência ou já passou dos 65 anos de idade, essa pessoa pode receber o BPC, que é um benefício pago pelo INSS. Com a decisão do Congresso Nacional, essa renda média passa de R$ 261 para R$ 522, ou seja, dobra a renda média, que permite aí as pessoas terem acesso a um salário mínimo como pagamento do BPC. O governo federal se opõe a essa conta porque já calcula que o impacto será muito grande nos cofres da Previdência Social, uma vez que nós teremos aí um número bem elevado de pessoas que poderão receber esse benefício. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Pois é, o governo, Luciano, diz o seguinte, que isso ameaça, inclusive, o teto de gastos, que é aquele limite estabelecido para manter exatamente o controle das chamadas despesas obrigatórias do governo. E diz que o grande erro da derrubada do veto é que, na realidade, o projeto que amplia a concessão do BPC para a renda, para quem tem uma família de renda de meio salário mínimo, por exemplo, per capita, ou seja, numa família de 4 pessoas, por exemplo, Luciano, hoje passa a ter direito com a derrubada do veto, se uma família de 4 pessoas, cada membro dessa família, dividindo tudo que elas recebem, ficar em torno de R$ 522, dessa família passa a ter direito ao BPC para o idoso e também para o deficiente que esteja necessitando, que solicite o BPC. Entendeu? Para explicar melhor, por exemplo, em uma casa onde moram 4 pessoas e apenas uma pessoa tem um salário mínimo como renda, aí sim, a média de renda fica na faixa de R$ 261, porque pega-se o valor do salário mínimo e se divide pelo número de pessoas dentro daquela residência. Com essa mudança, dobra o valor da renda, ou seja, essa família se receber R$ 2.000, mantendo a média de R$ 522 por cada membro da família e dentro de casa tendo uma pessoa deficiente ou uma pessoa idosa com 65 anos de idade, o BPC pode ser requerido. E o governo diz o seguinte, que na realidade não se levou em conta a compensação. Primeiro, identificar a origem, de onde viria o recurso para bancar o acréscimo que isso representa no programa de benefício de prestação continuada, que segundo o governo é algo que vai significar em torno de 20 bilhões de reais por ano. Mesmo que não tenha um recurso a mais, o governo diz que teria que haver uma compensação, ou seja, tira de despesas obrigatórias de outros setores para poder bancar o BPC. Olha só, Luciano, eu não tenho dúvida que ela atende a uma camada da população que de fato precisa de um olhar mais acurado, de um olhar mais especial do governo em relação aos chamados benefícios sociais. O governo também, por sua vez, não deixa de ter razão quando argumenta, por exemplo, que é preciso identificar fontes de recursos e a forma de compensação. Mas é preciso entender o seguinte, que essa aprovação se deu no âmbito de uma queda de braço que está sendo travada entre governo e Congresso. O governo perdeu, porque isso foi uma votação conjunta, tanto perdeu no Senado, como perdeu na Câmara dos Deputados. Inclusive, Luciano, teve votação de deputados bolsonaristas. Deputados hoje, por exemplo, que estão no PSL, mas que afirmam que têm mantido em seu dia a dia o compromisso de votar sempre com o governo. Ou seja, ele teve, portanto, pessoas da própria base dele que votaram pela derrubada do próprio projeto de Bolsonaro. E aí eu pergunto para você o seguinte, o governo disse que vai recorrer à justiça. É uma queda de braço que ele vai travar. 3 pontos. Primeiro, tem essa análise dentro do governo que a ação será via Supremo Tribunal Federal para derrubar essa decisão do Congresso Nacional. A medida aprovada pelo Congresso vai se transformar em lei. O outro ponto, jornalista Beto Almeida, mais uma vez ficou demonstrado, e você também acaba de relatar, que entre os parlamentares que votaram a favor da derrubada do veto, estão deputados ligados à base do governo do Palácio do Planalto. Mostra, assim, a desarticulação política, a falta de interlocução sem dúvida mais segura entre o governo e o Congresso Nacional. Exatamente, Luciano. Inclusive, a gente não pode esquecer também
que o fato da derrubada do veto ter acontecido nesse outro imbróglio que está relacionado à questão, Luziano, do controle de parte do orçamento da União pela Câmara dos Deputados, pelo relator do orçamento da matéria, que é o cearense Domingos Neto, que é um veto que está aí para ser, aliás, uma questão que está aí para ser discutida, porque essa questão já vem se arrastando desde o ano passado, e aí é o seguinte, junta essas duas circunstâncias, essa insatisfação da Câmara dos Deputados e do Congresso e do Senado com o presidente Jair Bolsonaro, a indefinição do próprio governo em saber o que quer, porque, diga-se de passagem, foi feito um acordo, se foi bom ou se foi ruim para o governo, Luciano, o governo teria que ter decidido isso lá atrás, mas ele, presidente Jair Bolsonaro, fez um acordo, e tanto fez o acordo, Luciano, que foi derrubado os demais vetos na semana passada, e ele se comprometeu em mandar 3 projetos, um deles deixando 19 bilhões de reais para que o relator do orçamento consiga controlar e definir para onde vai esse dinheiro. E sobre esse assunto, após a polêmica em relação à administração de uma fatia de recursos do orçamento da União de 2020, o deputado federal Domingos Neto declarou nesta quarta-feira que a transparência sobre quem indicou e para onde vão os recursos das emendas do relator geral do orçamento, o jornalista Beto Almeida, dependerá do Congresso Nacional. Domingos defende que sejam identificados autores e destinos das verbas das emendas. Abre aspas, essa questão, transparência, não cabe a mim porque é a autoria, e isso podemos mudar nos próximos anos. De todas as mudanças feitas na comissão de orçamento, passa como emenda do relator, mas não quer dizer que são do deputado Domingos Neto. Acredito que isso, o Congresso divulgar quem indicou e para onde, diz o deputado, é positivo. Eu acho positivo, aliás, não só positivo, eu acho que é uma medida necessária em nome da transparência. E aí, Luciano, é o seguinte, os deputados estão pagando para ver, deputados e senadores. Foi o recado mandado para o presidente Bolsonaro, é isso, porque lembre-se, o presidente Bolsonaro está inclusive estimulando nas redes sociais, o próximo domingo é um dia de convocação nacional de manifestações na rua contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal, contra uma série de ações que estão sendo adotadas pelos parlamentares. E aí o que acontece? Os deputados e os senadores estão pagando para ver, vão sim insistir. E um detalhe também, Luciano, para demonstrar que estão sensibilizados, inclusive com essa questão da pandemia, do coronavírus, do risco da ameaça da doença que é real, ontem, por exemplo, o próprio relator Domingos Filho admitiu, por exemplo, que desses... Domingos Neto, que desses de 17, 15, uns falam em 15 bilhões, outros falam em 17, chega até 19, mas enfim, parte desse dinheiro, algo em torno de 5 bilhões de reais, os deputados estão dispostos a destinar exclusivamente para essas ações emergenciais do coronavírus.